O que é iDozer? Será que existe isso de uma música que te deixa drogado e viciado? Já deixa o seu like, siga o meu perfil e se inscreva no canal que eu vou te explicar tudinho sobre a nova onda entre os jovens. Antes de mais nada, precisamos entender o que são os tons ou batidas binaurais. A batida binaural é gerada quando o ouvinte escuta dois sons com frequências muito próximas, porém diferentes e inferiores a 1000 Hz. Isso faz com que o cérebro perceba uma terceira onda que na verdade não existe. Essa frequência é exatamente igual à diferença entre os dois sons diferentes, as duas frequências distintas tocando em cada canal. Para fins de esclarecimento, Hertz é uma unidade de medida cujo nome foi dado em homenagem a Heinrich Rudolf Hertz, um dos maiores físicos de toda a história que provou a existência das ondas eletromagnéticas. Logo, Hertz, frequentemente abreviado pelas letras H e Z, é o número de vezes que uma onda ou vibração se repete dentro de um segundo. Ou seja, quando eu falo 1000 Hz, isso significa que 1000 ondas sonoras se repetiram dentro de um único segundo. Então, resumindo, tons binaurais são duas frequências diferentes em Hertz entrando separadamente em cada ouvido. Deixe-me exemplificar isso melhor. Quando eu crio uma música de meditação para induzir a pessoa para um estado de paz, relaxamento e equilíbrio, eu geralmente busco a estimulação das ondas cerebrais alfa, que trabalham num range aproximado de 9 a 14 Hz, ou seja, de 9 a 14 ciclos por segundo. Usando a tecnologia das batidas binaurais, por exemplo, eu posso criar um som emitindo uma nota musical numa frequência de 132 Hz, equivalente à nota Dó, e então criar um outro som separado vibrando numa frequência de 142 Hz, que é equivalente ao Ré bemol. E aí, no meu software de produção musical, eu então uso a tecnologia estéreo e coloco os dois sons para tocar em duas faixas separadas. O som de 132 Hz eu posso botar ele para tocar só no ouvido esquerdo, e o som de 142 Hz eu posso colocar ele para tocar só no ouvido direito. 142 Hz menos 132 Hz é igual a 10 Hz, uma operação de subtração bem básica. Essa terceira frequência de 10 Hz é o que o cérebro percebe lá dentro dele quando você está exposto a esses dois sons distintos. Assim, ocorre um fenômeno neurológico chamado Brainwave Entrainment, traduzindo, arrastamento de ondas cerebrais. E então o seu cérebro, que, por exemplo, depois de um dia bem estressante, se encontra num estado mental agitado ou ansioso, equivalente às ondas beta de 20 Hz para cima. Ao ouvir por alguns minutos essas batidas binaurais que eu crio, inclusive tem várias meditações aqui no meu canal, numa playlist de meditações, quando você é exposto a esse som, o seu cérebro percebe essa terceira onda em 10 Hz e assim ele começa, por ressonância simpática ou harmônica, a se igualar com essa frequência. Logo ele sai de ondas beta em 20 Hz, de agitação, por exemplo, para ondas alfa em 10 Hz, equivalente a um estado de relaxamento, meditação e harmonia. Esse fenômeno de arrastamento na física acústica nós chamamos de ressonância harmônica ou simpática. Por definição, quando um corpo emite uma vibração, um outro corpo, por ressonância, é influenciado por essa vibração e começa a ressoar na mesma frequência. Por exemplo, se eu pegar um diapasão como esse aqui é de 512 Hz, e tocá-lo próximo de outro diapasão de 512 Hz, mesmo sem eu tocar no outro diapasão, por exemplo, que está aqui, o outro diapasão vai tocar junto com esse que foi tocado. Inclusive, eu posso simular o mesmo efeito dos tons binaurais com dois diapasões afinados em frequências diferentes, onde eu toco um nesse ouvido e simultaneamente toco o outro no outro ouvido, e o efeito vai ser o mesmo do binaural. Outro exemplo é esse handpan que eu tenho aqui
atrás, eu estou gravando esse vídeo aqui no meu estúdio musical. E aqui neste estúdio tem todo um tratamento acústico, onde o som não entra e nem sai dele. Às vezes, quando eu estou atendendo um cliente de terapia ou dando uma aula onde eu falo algo muito alto, o handpan começa a vibrar sozinho aqui atrás de mim. Fantasma? Espíritos? Não, isso é o fenômeno da ressonância simpática ou harmônica, cujo efeito opera exatamente da mesma maneira em nossas ondas cerebrais, por ressonância. Bom, até que nesse vídeo eu falei sobre as ondas cerebrais alfa e beta. Mas você sabe o que são ondas cerebrais? Pois é. Dependendo do horário e dos estímulos que você recebe ou se expõe ao longo do dia, o seu cérebro opera predominantemente dentro de certas faixas de frequência cerebral, que assim como as frequências sonoras, também são medidas em hertz. Eu sei que hoje em dia muitos neurocientistas, para fins didáticos, correlacionam o nosso cérebro com o funcionamento de um computador. Mas segundo a pesquisadora e PhD Selin Atsoy, o nosso cérebro funciona mais como uma grande orquestra musical composta de harmônicos, que são as nossas ondas cerebrais. Seja dirigindo, cozinhando, conversando, lendo, estudando, vendo Netflix, vendo filme, você está sempre sob a influência constante dessas ondas cerebrais. Cada onda cerebral nos induz a um diferente estado de consciência, e esse estado regula o nosso humor, a nossa energia, os nossos pensamentos. As ondas cerebrais delta operam num range de 1 a 3 Hz e estão relacionadas a um estado de sono profundo e reparador. As ondas θ operam entre 4 e 7 Hz, ou seja, 4 e 7 ciclos por segundo. E este é um estado cerebral ideal para meditações profundas e conexão com a sua mente subconsciente, com a sua parte inconsciente. É em θ que você tem os sonhos, que ao acordar você se lembra. As ondas alfa funcionam entre 7 a 14 ciclos por segundo. É o estado mental ideal para meditação, aumento da memória, criatividade, memorização, etc. E, finalmente, as ondas beta entre 14 e 21 Hz, que é esse nosso estado agora de vigília, atenção, concentração, enquanto você vê esse vídeo aqui, por exemplo. O estudo sobre os sons binaurais datam lá de 1839, quando o cientista alemão Heinrich Wilhelm Dove percebeu que o cérebro é capaz de detectar a variação de sons quando são captados separadamente pelos ouvidos. Existem inúmeras pesquisas científicas que desmistificaram e estudaram o impacto dos tons binaurais no cérebro humano. Uma dessas pesquisas foi publicada na PubMed sob o nome de Auditory Beat Stimulation and Its Effects in Cognition and Mood States, que fala sobre a estimulação causada pelas batidas binaurais e os seus efeitos nas capacidades cognitivas e estados de humor. Vou colocar aqui no link da descrição desse vídeo esse artigo, a referência dele. Esse artigo aponta para os seguintes benefícios dos tons binaurais. Primeiro benefício, reduz a ansiedade. Segundo, aumenta o foco e a concentração. Terceiro, reduz os níveis de estresse. Quarto, aumenta o relaxamento. Quinto, cultiva um humor mais positivo. Você fica mais bem-humorado. Sexto, promove a criatividade. 7. Ajuda no gerenciamento da dor. E oitavo benefício, reduz a ansiedade. Segundo diversos estudos, não foram observados efeitos negativos no uso dessas frequências. No entanto, quando o assunto é depressão, um estudo não conseguiu observar qualquer influência dos sons binaurais na melhoria dos quadros. Exceto, é claro, quando estes sons são combinados com outras ferramentas terapêuticas como meditação, breathworks, exercícios respiratórios e o mindfulness. E é por isso que essa tecnologia de ondas sonoras vem sendo usada para fins terapêuticos na meditação, no yoga, etc. Mas quando o assunto é o tal do iDozer, será que ele vicia? Será que ele te deixa drogado mesmo? Comenta aqui agora o que você acha sobre isso. E caso você já tenha experimentado, diz aqui pra gente o que você achou. A iDozer é uma companhia norte-americana que supostamente afirma ser capaz de estimular o mesmo efeito de drogas
com os sons aos quais eles chamam de digital drugs, ou seja, drogas digitais. No entanto, tudo o que eles usam são batidas binaurais de fundo com melodias harmoniosas. Deve ter muitos pais por aí hoje desesperados com medo dos efeitos desse tal de iDozer. Isso porque vem circulando na internet e nos grupos dos tiozinhos e tiazinhas no WhatsApp o vídeo de uma mulher alertando pais sobre a nova sensação dos jovens. Músicas que ativam as mesmas áreas do cérebro que as drogas entorpecentes. Eu recebi esse vídeo inclusive de uma aluna no WhatsApp e ela aflita perguntando a minha opinião sobre o assunto. A palestrante no vídeo afirma que a pessoa fica totalmente drogada, como se estivesse consumindo cocaína. Em vídeos que divulgam como funciona o barato, um TikToker diz que vai ensinar para vocês como ficar loucão, sem droga e sem nada de entorpecente, totalmente legalizado. Você só vai precisar de 2 coisas: internet e YouTube. É fácil, diz ele. O iDozer é uma empresa que vende experiências sonoras que estimulam o humor e as sensações a partir de músicas gravadas com ondas binaurais. Nada mais que isso. Uma técnica antiga e bastante conhecida na área da terapia, da física acústica, da medicina. O neurologista Thiago Taia, do Hospital Brasília DASA, explica que o efeito descrito pelos usuários não é comparável aos proporcionados pelas drogas. De acordo com o médico, as ondas sonoras podem sim interferir nas emoções, mas não conseguem afetar as redes cerebrais de maneira significativa e duradoura. Ele diz que é muito difícil que sons simples e até os sons mais complexos, como os binaurais, gerem a mesma sensação de uma droga. É mais provável que isso cause uma experiência auditiva incomum que dá uma falsa impressão, uma falsa sensação do uso de drogas. E seguindo esse mesmo raciocínio, é muito improvável que eles consigam gerar uma dependência química, segundo o doutor. Então, relaxem, papais e mamães. O barato do iDozer não é diferente de você botar um rock pesado no fone de ouvido para treinar ou correr. E uma curiosidade aqui, para os mais velhos, a banda Pink Floyd já vem usando isso há muito tempo em suas músicas e nem por isso seus fãs, muitos dos quais são pais e mães hoje, ou até avós, ficaram viciados e recorreram a drogas mais pesadas, ok? A grande questão é, isso funciona? Bom, considerando a tecnologia que eles usam, que são os sons binaurais, sim, absolutamente, funciona. Mas só se você souber meditar, pois os efeitos das frequências binaurais só são percebidos se você for capaz de entrar no estado meditativo profundo. Mas a maior preocupação é, isso vicia e pode levar ao uso de drogas mais pesadas? Não, nem um pouco. Não causa dependência química. Essas frequências alteram seus estados cerebrais, aquelas ondas cerebrais que eu falei, teta, alfa, gama, delta. Isso só vicia tanto quanto o hábito saudável da meditação, quando você começa a pegar o gosto pelo aquele estado de paz e relaxamento de uma consciência expandida, vivendo no momento presente, sem ficar preso às preocupações do futuro ou os dramas do passado, sem ficar preso em pensamentos excessivos que nos levam à ansiedade. Ao meu ver, o único perigo do iDozer em si é a intenção por trás dele, porque afinal, ao declarar que essas frequências podem gerar efeitos similares a drogas, eles estão atiçando a curiosidade dos jovens para tais substâncias, o que por si só pode estimular o consumo. Isso sim, na minha opinião, é aí que mora o perigo para os jovens. Então, compartilhe esse vídeo para que possamos ajudar os pais aflitos com um pouco mais de informação e elucidação sobre essa questão. Gratidão é a palavra e lembre-se sempre, você não está sozinho. Somos todos um.